E aí? Grande Danilão, e aí, como é que você tá? Tô bem, e você? Tô engordando aqui, comendo É, eu tô um... emagrecendo, cara. Como que você conseguiu isso? Ah, agora eu engordo na real porque a rotina é muito louca. Aí agora que eu tô só comendo em casa, tô fazendo minha própria comida, tá dando pra emagrecer legal. Você tá cozinhando? Também. Caralho, não sabia dessas habilidades. Eu também não, tô aprendendo agora, velho. Na quarentena e tô fazendo uns bife muito louco, mano. Juro. Eu fiz um frango doido agora. Eu gosto de cozinhar, mas... É. Danilo, eu vou te fazer uma inquisição muito importante agora. Ah, Quero saber de você o seguinte, o que aconteceu com nós aqui que enfrentamos toda a patrulha do PT? Eu tava conversando antes de você chegar com a galera, que assim, você foi o cara que acho que viveu na pele com mais intensidade a perseguição do petismo e a perseguição do minionzismo, do bolsonarismo ao mesmo tempo. uhum. E queria saber contigo, uh, fazer uma timeline de como é que funciona essa loucura e qual a diferença do tipo de patrulha de um para o outro. E se esse tipo de patrulha pode representar também meio que o fim de tudo aquilo que a gente defendeu nos últimos anos. É, a timeline, cara, ela foi acontecendo assim, pelo menos comigo, conforme os governos foram avançando, né? Eu permaneci, eu procuro permanecer exatamente defendendo o que eu acredito. Claro que eu não sou perfeito, claro que quando alguém fala isso que eu estou falando agora, corre o risco na era da internet ir lá, tirar um print e descontextualizar. Então, assim, eu sempre me olho assim, do ponto de vista do cidadão comum. Hoje mesmo, por exemplo, meu advogado, que é meu amigo, me ligou e falou: Cara, eu vi uma tuitada sua e eu gosto de ver suas tuitadas porque você fala como um homem comum fala. Porque eu hoje já começo a me preocupar com. Antes eu estava preocupado que a quarentena fosse resolvida, o pessoal precisava entrar em quarentena, mas hoje, como homem comum aqui, eu estou preocupado é que os governos apresentem um plano. Então, Sim. assim, a hora que eu vejo, eu não estou falando nem a língua do bolsonarismo, nem a língua do Dória, nem a língua do Itzel, nem a língua do Bolsonaro. Eu sou só uma pessoa comum na minha casa, preocupado com as coisas, que na hora do pico eu achei prudente começar uma quarentena. Agora a gente fez a quarentena, a gente colaborou, e eu já estou começando a me preocupar que os governos locais não apresentam um plano. Tá bom, já fizeram uma quarentena, já fizeram hospital, mas eu sinto falta de um plano do que ser feito. Então, assim, por que eu estou dando esse exemplo? Porque isso é a minha preocupação como cidadão, não como um engajado político. Naquele momento eu não estava repetindo o discurso do bolsonarismo e hoje eu não estou repetindo o discurso do governo estadual, do Dória e Sim. tal. Eu sou uma pessoa normal que tem uma mãe, que tem vizinho, que tem os amigos de infância em Santo André, que tem as pessoas que trabalham comigo hoje em São Paulo. Então, é, a minha preocupação é essa, com as pessoas de onde eu venho e de onde eu estou hoje. Então, a tal perseguição, eu acho que vai acontecendo conforme o cidadão normal começa a cobrar o seu governo. Então, com o PT foi isso que aconteceu. Eu era um comediante normal, eu percebia que ninguém fazia piada com a Dilma, com o PT, e a mídia sempre falava muito bem de mim. Eu tenho uma coleção. Eu lembro disso, velho. Quando Sim, você batia no Renan Calheiros, né? eu tenho uma coleção de Folha de São Paulo, Veja, Estadão, todo mundo falando que eu era a nova promessa do humor, que o que eu fazia em Brasília era demais. Até o dia que eu fiz um show em 2010, meti o pau no Lula e na Dilma, tocando naqueles assuntos que ninguém tocava. Dali para frente, essa mesma mídia começou a me demonizar. E o que tem acontecido hoje é isso aí. Ano passado eu percebi um movimento estranho na internet. Eu nem tinha sido atacado ainda, mas eu percebi, porque eu passei anos sofrendo com a militância e ambiente virtual do petismo. Quando eu percebi que o bolsonarismo, que foi eleito prometendo acabar com nós contra eles, foi uma das. Eu confesso que eu acreditei no Bolsonaro em algumas coisas. Eu acreditei quando ele fez o discurso, que ele disse que ia acabar com nós contra eles, eu vibrei quando eu vi aquilo, porque é o que eu mais queria, que o nós contra eles da era PT acabasse. Me decepcionei porque vejo ele criando um novo nós contra eles, o tempo inteiro. Quem pisar 1 milímetro fora da linha, hoje é anátema, é comunista, é nova esquerda,
surfou na... O cara, os filhos vinham pedir para entrevistar ele, e hoje você tem que escutar a militância falar que ele surfou que a gente surfou, eu surfei na onda do cara. Então, assim, aí conforme... 2014, só para lembrar isso, 2014, cara, quando a gente fez aquela primeira manifestação, sim, você chamou, na época era o Paulo Batista, o rap fatizador, eu, Eduardo Bolsonaro. Eu tava no backstage nesse dia. Eu lembro. Eu tava lá vendo. A minha posição, como... eu não sou, você sabe muito bem, eu não sou ligado ao MBL, o MBL não me paga, eu não pago o MBL, também nunca fui ligado ao bolsonarismo, mas eu sempre procurei, com a popularidade que eu construí trabalhando, dar vozes a outros pontos de vista para quebrar a hegemonia esquerdista, para quebrar a hegemonia do politicamente correto. Então, quando eu vi que naquele ano teve um movimento que quebrava a hegemonia esquerdista, quebrava a hegemonia do politicamente correto, eu convidei você, que eu não conhecia, o Paulo Batista, que eu não conhecia, o Eduardo Bolsonaro, que eu não conhecia, que estava em cima de um carro. Eu falei, ó, isso é diferente. Nenhum lugar vai chamar esses caras para entrevistar, porque eles estão contra o politicamente correto, contra a hegemonia esquerdista. Eu vou chamar no meu. Chamei, apanhei pra caramba porque chamei vocês. Teve ex-chefe meu do CQC, veio falar que estava decepcionado comigo, que eu não tinha que ter aberto espaço para esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa seria uma coisa que não é esquerdista. Sim. Do mesmo jeito fascista, né? Exato, exato. Quando eu vi o Kim lá na página Liberalismo da Zoeira, antes eu acho, nem sei se você já conhecia ele ou não, mas o MBL não existia. O MBL nem existia, mas eu vi o Kim lá fazendo página de humor com viés que não era de esquerda, eu dei moral, chamei para um aniversário, também do mesmo jeito eu dei moral pro Matheus Bolsonaro Zoeiro. Então, sempre que o antagonista, o Diogo Mainardi, se você procurar no Google, várias vezes ele me agradece, porque quando o antagonista estreou no dia 1º de janeiro de 2015. Eu estava na Austrália com minha ex-namorada passando Ano Novo. E o Diogo Mainardi mandou muito obrigado, porque quando eu vi que ia surgir um veículo como antagonista que quebrava uma hegemonia de mídia esquerdista, eu usei toda a minha força que tinha, mesmo de férias, e fiquei durante um mês inteiro fazendo divulgação dos caras, compartilhando. O Diogo Mainardi sempre agradece. Chegou a escrever para o antagonista, não chegou? Cheguei no início para ter algumas coisas e tal. Então, assim, eu sempre quis ajudar outras vozes, quando o MBL surgiu também. Então, assim, eu sempre quis ajudar outras vozes, porque o que eu sempre entendi que o Brasil precisava era de um equilíbrio. Qualquer cara na mídia que fizesse uma piada, que fosse politicamente incorreta, que não pagasse pedágio para a esquerda, para o todo-poderoso Lula e Dilma, ia sofrer. Então eu entendi que era importante ter um equilíbrio. Então por isso que eu sempre procurei dar moral pro Kim, que tinha uma página Liberalismo da Zoeira, pro Matheus, que era do Bolsonaro Zoeiro, pro MBL, pros próprios filhos do Bolsonaro quando me procuravam, Instituto Liberal, o Antagonista. Então assim, eu sempre fiz isso. Sem nunca estar ligado a nenhum, só porque eu realmente acho que era importante outras vozes aparecerem, o equilíbrio. Mas eu me decepcionei quando o Bolsonaro fez aquele discurso que é acabar com nós contra eles, que é o que eu mais queria, que é o que eu acho que o Brasil mais precisa, e de repente começa um novo nós contra eles, que agora os caras criaram um novo. Era a esquerda contra a direita. Sim. Agora a própria direita criou que a própria direita, que não se submete 1000% à família real, também é inimigo. Então, os caras vieram e criaram novos inimigos. Então, quando eu vi lá no Twitter que estava acontecendo um movimento estranho, eu falei, mas peraí, velho. A ideia era acabar com o MAV. A ideia não queria do saco. A ideia era acabar com o modus operandi da esquerda. Era acabar com as MAVs do PT, que vinha perseguir qualquer pessoa que pisasse 1 milímetro fora da linha, e não criar uma nova. Quando eu vi que isso estava acontecendo, eu comecei a meter a boca.
E aí eu comecei a virar inimigo também, entendeu? Agora, outra coisa que eu confesso que eu acreditei no Eduardo e no Bolsonaro, eu confesso que eu acreditei neles, porque eu vi uma vez o Eduardo e o Bolsonaro falando com o Nando Moura, falando assim, olha aí, eu vou subir lá e quando vocês acharem que eu pisei na bola, pode criticar. Ah, é verdade. Tem até uma vez que ele fala com o Eduardo, né? Ele tá olhando o Moro e o Eduardo, ó, eu vou cutucar vocês, vou. Aí o Eduardo, exato. Não, é fora. E fica eles lá, né, nessa... Eu acreditei. Quando o Nando Moura foi criticá-los, começou-se uma operação de assassinato de reputação no Nando Moura. Sim. Ali eu entendi o seguinte, vão se fuder, esses caras são traidores do que disseram, não amam a liberdade, porque durante muito tempo eu batia na tecla que o cidadão tem que ter liberdade para criticar o político. Esses caras hoje montam um gabinete, montam um esquema para assassinar a reputação do Nando Moura, porque o Nando Moura criticou a família real. O Nando Moura virou comunista, velho. Exato. O Nando Moura é o cara mais reaça que eu conheço. Eu não conheço ele ao vivo, mas exato. Você vê as coisas que ele fala. Cara, o presidente parou o que ele estava fazendo um dia. Ali, quando eu vi aquilo, falei, vamos tomar no cu. O presidente falou mal do Nando Moura, porque o Nando Moura estava criticando o presidente. Você imagina o presidente parar com tudo para falar mal de um cara que dá a opinião dele no YouTube. Sendo que este cara olhou na cara do Nando Moura e falou, quando achar que eu pisei na bola, pode criticar. Tem ele falando isso. Então, eu percebo assim que todo tempo, muitas pessoas não estavam lutando contra o PT porque o PT fazia essas coisas, mas estavam lutando porque eles queriam fazer o que o PT estava fazendo. Eles queriam assumir esse espaço que o PT ocupou e que eles achavam que era ilegítimo simplesmente porque não era eles. Porque olha que maluco, velho. Hoje aconteceu uma parada no Twitter que eu não tinha reparado, tinha passado por baixo do meu radar. Hoje, o Roberto Jefferson virou um popstar dos Bolsonaro. E eu não tô brincando. Não, você viu isso? Vi. 5 mil, 7 mil, 15 mil curtidas, os Minions tudo embaixo. Puta, humilhou, oprimiu Roberto Jefferson. É isso. O cara mais política torpe, velha da história. O cara do mensalão. É isso. E os caras aqui... Cara, assim, a parada que eu fico um pouco chocado é que é só submissão. Se você for ladrão... Só submissão. E se submeter, isso. tá de boa. Se você for picareta e se submeter, tá de boa. O lance não pode divergir. Não pode divergir. E como você vê assim, a intensidade da porradaria hoje, ou da patrulha, é maior, menor? A natureza é diferente. Acho que a patrulha da esquerda é uma patrulha organizada, midiática, tem jornalistas e tal. Essa aqui é uma patrulha um pouco mais selvagem e desorganizada. Eu posso falar disso, mas antes pegando embalo no que você estava falando aí, que é só submissão. Cara, tem um cara lá que trabalha lá com aquela égua gengivuda lá, um cara magrinho, aquele Visão Cancro. Visão Macro. Mano, bizarro. Este cara metia o pau. Este cara, nitidamente, é um cara que tá lá só por dinheiro. Sim. Ele metia o pau no Bolsonaro. Diferente. Eu gosto de pegar o Nando Moura como exemplo, porque o Nando Moura era um cara que não ganhou nada, apoiou abertamente todos. Tem o registro dos caras do Eduardo do Bolsonaro falando, quando eu chegar lá e você achar que eu pisei na bola, pode criticar. Eu sou funcionário do povo. E quando o Nando Moura critica... Então, veja só, o Nando Moura era um cara que fazia um apoio sincero, né? Fez uma crítica, virou inimigo. Virou caçado, a ponto do próprio presidente aparecer em público para caçar a credencial de conservador do Nando Moura. Tipo, ele não é mais conservador, me dá isso daqui. Estamos cancelando, igual a esquerda faz. Sim. O presidente quis cancelar o Nando Moura. Sim. Em compensação, esse Visão Cranco era o contrário. Enquanto o Nando Moura dava um apoio espontâneo, sem receber nada para os caras, o Visão Cranco falava muito mal. Você tem vídeo dele falando muito mal. Mas como ele entrou no barco, ele é um santo. E o Nando Moura, que fazia tudo de forma espontânea, é um demônio. Então veja bem, quanta insegurança. Basta lisonjear. Basta lamber as botas. E não importa o teu histórico.
não importa teu histórico, não importa o que você fez. É uma pessoa que não aceita, é um entorno que não aceita o mínimo de crítica, que não aceita nem que se cobre o que ele prometeu fazer. Se você chegar lá e falar, olha, votei em você porque você prometeu acabar com a EBC. Comunista! Traidor! Eu que sou o traidor. Se você falar assim, olha, você prometeu que não queria se reeleger, por isso eu votei em você. Você prometeu que ia acabar com a EBC, mas você está equipando a EBC. Eu que sou o traidor, não o cara que é o traidor do eleitor. Porque muitas pessoas votaram nele porque ele prometeu uma série de coisas. Quando ele não cumpre e você reclama, você é o traidor, não ele. Sim. Então, assim, agora falando da diferença das patrulhas, a patrulha da esquerda, eu acho que é uma patrulha mais inteligente do que a patrulha da direita e mais do mainstream. Ela é realmente uma patrulha poderosa. Então, quando eu falava mal do Lula e da Dilma, não era um site merda que falava mal de mim, era a Folha de São Paulo. Então, quando eu criticava a Dilma, quando eu falava dos roubos do PT, era jornalista do Estadão que assassinava a minha reputação. E de lá ia... Óbvio que tinha também o Brasil 247, que hoje é a terça livre do Bolsonaro, o Brasil 247 era do PT. Óbvio que esses veículos da esgotosfera, que só fala com a bolha de idiota convertido, também falava mal de mim. Mas essa perseguição, esse assassinato de reputação, que começava lá no nível do esgoto no Brasil 247, subia para a Folha de São Paulo. Sim. Porque a esquerda tem o mainstream. Sim. A mesma Folha de São Paulo que me elogiava quando eu enfiava o microfone na cara do Sarney e do Temer, começou a me demonizar quando eu comecei a falar da Dilma e do Lula. Porém, a esquerda tem uma coisa de, vamos dizer, de boa para o lado dela que essa patrulha do Bolsonaro não tem. A esquerda, quando vê que tem alguém do mainstream que está com eles, por mais que esse cara não reze a cartilha 100%, eles sabem preservar o talento, o formador de opinião, o jornalista e tudo mais. Ele sabe Bial, fazer por isso. exemplo. Exato. Dá maior espaço para a galera progressista, não é exatamente progressista, mas eles não ficam lá tirando nele. Eles têm respeito. A patrulha de esquerda é muito mais poderosa porque tem o mainstream. Mas ela é mais, vamos dizer, ela é menos selvagem, menos animalesca, porque ela tem um mínimo de respeito pelas pessoas que fazem alguma outra coisinha lá, igual o Bial que você deu de exemplo, certo? Então, o demônio mesmo era eu que metia o pau descarado. O Bial, que não é bem esquerdista, tinha lá o seu respeito. Agora, a patrulha da direita, o que ela tem de bom que a esquerda não tem é que eles não têm o mainstream. Porque se tivesse, ia ser a mesma merda ou pior. Então, a vantagem é que eles ainda não têm o mainstream. O sonho do Alan dos Santos é estar na Folha de São Paulo. Se ele tivesse, ia ser 1000 vezes pior do que lá. Mas eles não têm. Então só fica ali no esgoto. A esquerda, quando me perseguia, criava uma mentira. Outro dia, tem uma mentira que a esquerda criou a meu respeito, que até hoje eu sou condenado porque o juiz acreditou. Por mais que você prove. A Brasil 247, Carta Capital, inventou que eu chamei uma doadora de leite de vaca. Isto nunca aconteceu. Isto foi parar no tribunal e eu perdi. Isto nunca aconteceu. Mas isto foi incubado lá na esgotosfera, Brasil 247, Carta Capital. Aí a Folha de São Paulo pegou isso do esgoto e levou para o mainstream. Essa mentira incubada aqui virou verdade. Hoje a patrulha bolsonarista não tem o mainstream, só tem o esgoto, só tem o Alan dos Santos, só tem o Terça Livre. Então eles já inventaram um monte de mentira a meu respeito. Mas isso não vai para o mainstream, porque eles não têm a gente lá. Sim. Sim. Então, por enquanto, fica só no esgoto. Vai brecando. Vai brecando. Agora, ainda bem que mas não tem. Mas é questão de tempo, porque eles vão tentando aparelhar. Eu nem sei se é uma parada que, enfim, dá pra ficar falando por aí, mas assim, a gente já percebe vários caras aqui e ali dentro, hoje, da grande imprensa, que já adotaram a linha lá, já estão, assim, num nível de pelegagem que eu jamais imaginei. Gente que tava do nosso lado por muito tempo. Mas eu acho que eu sou uma pessoa otimista com alguns valores. Por exemplo, a verdade. Nada vai vencer a verdade. Não deu certo com o PT. Eles têm lá, tô falando, os caras têm a Folha de São Paulo lá, tem um monte de jornalista
que fica demonizando de dia e de noite, isso não... Porque tem a verdade, entendeu? Então, assim, eles podem tomar, mas sei lá o quanto vão conseguir fazer. Eu acho, assim, ó, quer ver uma parada que eu acho que é muito insana, como as coisas são, acho que muito por causa da tecnologia, todos os fenômenos políticos, sociais, culturais, às vezes acontecem mais rápido. Tudo tem uma espécie de uma aceleração e a coisa é impressionante, tipo assim, demorou muito tempo pra galera começar a falar, puta que pariu, tem uma dominação cultural dos caras do PT aqui e ali, Isso. pô, os caras estão aparelhando mesmo, pô, tem um jogo articulado. O processo foi muito, muito mais lento. E aí a curva, conforme a tecnologia veio, as redes sociais vieram, as pessoas, opa, caralho, não, tem coisa aqui. No bolsonarismo, que esse processo já meio que maturou, a ficha cai muito rápido. Exato. O cara dá 2, 3 movimentos, as pessoas já sabem o que está acontecendo. Exatamente. Exatamente. E a casa cai muito rápido também. Não sei se você percebe, assim, em muito pouco tempo, toda essa farsa, todo esse castelo de cartas que os caras construíram, ainda está de pé para um nicho, mas para o resto não está de pé. Exatamente, foi o que eu falei. Eu comecei a perceber que o PT tinha um esquema de militância virtual, que tinha um monte de perfil fake, que ficava lá fazendo essas coisas, em 2013. Mas os caras faziam isso comigo desde 2011. 2010, 2011, 2012, 2012, 2013 eu começo a perceber. Peraí, mas isso aqui não é natural. Peraí, a jornalista da Folha de São Paulo tá falando que eu sou uma pessoa horrível, mas meu show tá lotado. Isso não é o mundo real. Peraí, essas pessoas na internet vêm em massa falar uma coisa, mas meu livro vende. Meu show lota, meu programa dá audiência. Então, eu comecei a pesquisar aí. Agora, demorou um tempo, mas ficou claro. Ano passado, quando eu comecei a perceber que tinha um movimento desse oficial do bolsonarismo, eu percebi assim. Porque já foram anos eu vendo o PT fazer isso. E os caras aparecem com um monte de fake, fazendo, disparando, subindo tag com automação, disparando meme em massa, passasse na reputação, e acha que ninguém vai perceber. Os caras estão usando uma estratégia fracassada. Já fracassou com o PT. Sim. Eu me espanto que o meu medo é o seguinte, aí vou entrar uma coisa de olhar o futuro. Você é um cara, assim, conheço os teus valores, mas você é um cara mais alinhado com valores que a gente pode colocar do campo da direita. Você é um cara cristão, nunca vi você também defendendo aqui uma economia planificada de mercado comunistona, nunca vi você com o barbudinho do mar. Não é muito teu perfil, né? Não. Você é um cara mais alinhado com a direita. E eu tô conversando com um monte de gente. Ontem chamei o Joel, vou chamar o Alexandre Borges, chamar todo mundo, a gente vai trocando ideia. Porque minha preocupação é o seguinte, é nesse problema que você levantou aqui. A casa do que a gente chama da direita meio que tá caindo muito rápido. Porque tudo aquilo, assim, ó, a gente defendeu, eu sempre falo que tinha um tripé na direita brasileira. Um tripé era o combate à corrupção, a Lava Jato, foi muito pesado nisso. A gente usou o combate à corrupção com maestria para mostrar para as pessoas que tem um tipo de política que não dá para defender. O outro, a defesa de ideias econômicas que nos libertassem de um jugo do Estado que taxava, a gente não entregava bom serviço. 2013 já foi meio relacionado a isso, e também com corrupção, não é? Tipo, ó, você me taxa demais, mas não me dá a passagem de ônibus tá cara, que caralho é esse? A gente tinha roubado aqui. E a terceira coisa era uma demanda por ordem, né? Ordem em que sentido? Desde a roubalheira, assalto pra caralho. Segurança. Que é a segurança e a falta de todo tipo de ordem, da ordem moral. Por exemplo, cara, o colégio, aquelas denúncias que tinham, que a escola sem partido soltava, tipo, tem putaria no colégio. Exatamente. O Brasil estava na anomia, numa desordem. Então era meio que um tripé. E você pode pegar que, assim, as pessoas surgiam mais ou menos alinhadas ou com um ou com dois desses elementos. Então pega, o Sérgio Moro, anticorrupção, muito forte. Ele nem falava de agenda econômica. Você teve vários liberais, o próprio MBL surgiu muito nessa linha da parte econômica, tal. Outros tantos foram aquela agenda mais policial. O próprio Bolsonaro veio disso, tipo, vamos recuperar a ordem, tem uma espécie de conservadorismo moral nisso. Tudo isso aí foi criando uma cultura. Meu medo, essa cultura foi toda vinculada na linguagem desses caras agora, até no governo, o Moro foi para lá, o Guedes foi para lá, ou seja, eles levaram isso tudo para lá. E de repente tudo aquilo que nós e outras tantas pessoas defenderam como algo de bom senso nos últimos anos, está sendo meio que jogado numa lata de lixo muito rápido. Está sendo apresentado de uma maneira errada, está sendo vinculado a tosquice mesmo, tosquice. Um argumento grosseiro, a falta de empatia, e não estou falando falta de empatia igual aquela coisa meio esquerda, meu irmão, minha empatia. Não, estou falando aqui, mano, o cara falar que vai morrer o Laércio, só o resfriadinho, vai tomar no cu, velho. Eu já tenho pai de amigo meu entubado pra morrer, eventualmente.
Então, assim, eu fico um pouco assustado com umas merdas dessas. E aí eu pergunto pra você, qual o futuro da direita nesse sentido? Qual o futuro da direita? Olha, eu É acho, possível essa visão? eu acho que o que as pessoas querem, as pessoas querem. E não tem governo que faça... As pessoas têm um norte, têm um prumo natural. Geralmente a gente costuma brincar que quando as pessoas abrem mão da sua natureza, porque foram doutrinadas numa universidade, aí elas voltam com umas ideias diferentes do que o homem comum e a mulher comum anseia e deseja, até por instinto e tudo mais. Então, eu acho que as pessoas ainda querem isso. E o que eu percebo é que o governo do Bolsonaro está cada vez mais restrito no bolsonarismo. Sim. Cada vez mais. Está, assim como o Maluf, no fim da vida, foi associado ao malufismo e não ao conservadorismo, o que eu vejo acontecer é que o Bolsonaro será associado ao bolsonarismo, não ao conservadorismo. Porque muito se fala, sempre que você critica o Bolsonaro, fala que você surfou na onda do Bolsonaro. Mesmo o Bolsonaro vindo lá, eu já tinha uma carreira, já era famoso, entrevistava gente de esquerda, de direita, você vai encontrar eu com Luciana Genro, eu com o Bolsonaro, mas enfim, eu nunca pedi entrevista, os caras que iam pedir para mim, mas você surfou na onda. Mas a verdade é que o Bolsonaro surfou na onda dessas coisas que você está dizendo. Muitas pessoas votaram no Bolsonaro porque o Bolsonaro chamou o Sérgio Moro e disse que ia dar carta branca para o Moro, porque as pessoas estavam ansiosas pelo combate à corrupção. Muitas pessoas... chama de corrupto, porra! Exato. Muitas pessoas votaram no Bolsonaro não porque gostavam do Bolsonaro, mas porque tinha o Paulo Guedes no barco. E o Paulo Guedes era uma promessa de botar ordem econômica. Então, o Bolsonaro foi eleito dizendo que ia privatizar a IBC, o Bolsonaro foi eleito dizendo que ia dar carta branca para os ministros, que ia chamar ministros sem mamata na tecnocracia, pessoas para fazer a coisa técnica. E esse era o anseio das pessoas. A partir do momento que o governo vai avançando e ele vai tirando a carta branca que ele prometeu para o Moro, enfraquecendo a Lava Jato, as pessoas não vão mudar. Quem vai ficar com ele são bolsonaristas, não as pessoas que tinham esses anseios. Então, o que eu vejo acontecer é que cada vez mais tá ficando só bolsonarista lá. E não é uma coisa boa, porque o ser humano mesmo, o homem comum, ele tem mais um viés dessas coisas que você disse. E não do bolsonarismo. Então, eu acho que ele vai acabar ficando isolando no bolsonarismo. E você vê que um dos desesperos dessa militância é justamente virar os grandes latifundiários desse campo novo chamado direita. É cortar a cabeça de qualquer um que não se submete 1000% ao que eles ordenam. Porque eles entendem que abriram um campo chamado direita, conservadorismo, e eles querem ser os latifundiários. Obedeça o coronel, senão você toma bala e você vai ser expulso lá para o campo da nova esquerda. Como se eles tivessem poder sobre isso. Sim. Então, eu acho que as próprias atitudes ali, por exemplo, eu votei no Bolsonaro também porque ele dizia que ia, no segundo turno, estava ele e o Haddad. Óbvio que eu não ia querer o PT. 16 anos, tudo fodido. Óbvio que, para falar a verdade, eu nem fui votar. Eu fiquei em casa. Mas eu teria votado no Bolsonaro se eu tivesse ido votar. Você pode consultar que eu justifiquei meu voto. Eu não fui votar no segundo turno. Mas se eu tivesse ido, eu teria votado nele, porque o PT eu sabia que eu não queria. E ele era a esperança de fazer todas essas coisas, que as pessoas estavam com combate à corrupção, que com o PT eu sei que não ia ter, porque simbolizaram a corrupção nas últimas décadas, ordem pública, que o PT não ia ter, porque a criminalidade subiu. Então, se eu fosse votar, eu teria votado nele, por causa dessas promessas. A partir do momento que ele assume... Ele dizia que ia zelar pela liberdade de expressão, ele dizia isso, que não ia ter patrulha mais na internet, que não ia ter... Então, assim, eu não fui votar. Você pode consultar que eu paguei lá a multa no Banco do Brasil, vocês vão encontrar que no segundo turno eu não votei. Eu fiquei em casa. Eu não fui votar. Mas se eu fosse entre os dois, eu teria votado nele. Porque a outra opção era o Haddad. E também porque ele estava prometendo essas coisas. Eu achei legal quando ele disse que ia acabar com nós contra eles, quando ele disse que ia dar carta branca para o Moro, essas coisas. Não aconteceu. Então, o que as pessoas... dele. Exato. Então, o que aconteceu com essas pessoas que, como eu, colocaram alguma esperança nesses valores que você disse nele e não vê acontecer?
deixa pra lá. Fala, esse aí eu já vi que é mais do mesmo. Não é esse aí ainda. Esse aí, ele quer fazer o bolsonarismo. Ele não quer fazer o que as pessoas que votaram nele queriam. É a impressão que me dá. A minha crítica é de cidadão. Sim, e você acha que essas ideias que as pessoas, que o Brasil majoritariamente defendeu nos últimos anos, como eu falei, vou dar um exemplo aí, ficou muito presente nas pessoas, e isso foi perceptível agora na reforma da Previdência. O Brasil é um dos raríssimos casos de país do mundo onde a população apoiou uma reforma da Previdência. Isso não acontece em lugar nenhum. Isso não é normal. As pessoas estavam num clima tipo, mano, vamos embora, vamos continuar isso aqui, vamos. Pô, esse cara prometeu que vai prender todo mundo. Nossa, não vai ter espaço para corrupto. Quando a gente começa a ver, aras na PGR, todas essas contradições. E aí eu comecei a ver, porque você começa a ver, tipo, teus pais falando disso, você começa a ver amigos, gente que não é tão ligada à política. Eu, por exemplo, trabalho com política, você é um cara politizado, você tá ligado nisso. Outras pessoas nem tanto, eles começam a ver a contradição, mas o cara não falou que era isso, aconteceu aquilo. E aí isso desanima. Nunca, se for reparar, as manifestações, porra, foi gigante, 2015, 2016. Isso. Mas em 2018, antes das manifestações, antes da eleição, a gente com outros movimentos convocou uma manifestação para apoiar o Bolsonaro no segundo turno, lotado. Sim. Paulista cheia. Lula preso também, 18, lotado pra caralho. Hoje, velho, tá uns tiozão lá, meia dúzia de tiozão. É isso. E você vê que esta realidade não condiz com a realidade do Twitter. Ou seja, tem uma coisa errada. No Twitter, são milhares, em questão de 1 minuto, sobe uma tag falando domingo todo mundo na rua. Você fala, nossa, vai lotar, porque tem milhões de pessoas subindo a tag. Aí você sai na rua, é meia dúzia de velho. Sim. Então assim, é sério mesmo que vocês acham mesmo que a pessoa vai engolir essa farsa que vocês estão fazendo, assim? Então é uma coisa assim, cara. Eu acho que as pessoas, quando não vê que... Quando o político sobe lá e acha que o eleitor é que tem que ser leal a ele, não ele leal ao eleitor, velho, é ruína. Cara, isso aqui é uma definição boa pra caralho. É um caso contrário do governante pressionar o eleitor, isso. Não o contrário. Mas a militância oficial do bolsonarismo, o que fala é que você é um traíra. Mas o que eu traí? O que foi que eu traí? O cara prometeu fazer isso e não fez. Eu falou, não vai fazer isso? Traíra. Não, traíra é ele. Uhum. Ele fez um monte de gente votar nele falando que ia privatizar a EBC. Ele fez um monte de gente votar nele falando que ia ampliar a Lava Jato, não acabar com ela. Por exemplo. Então, as pessoas, ninguém gosta de ser feito de idiota. O Lula foi o presidente mais popular que já teve no Brasil. Terminou na cadeia. Hoje é só um ex-presidiário. Porque achou que as pessoas deviam lealdade a ele. Achou que ele era... Não dá. Não vai rolar. Você vai lembrar, aquela época do... Ô, Danilo, você vai ter que ir embora daqui a pouco, né? Porque você tem meia-noite uma live, não tem? Tenho, mas eu tô de boa, Só que tá acabando a bateria aqui, mas acho que dá uma... Não, a gente vai indo. Tá. Beleza. Se eu sair do nada, acabou a bateria. Então, o que eu vejo nessa questão do Lula aí, e na questão do recado que fica para o Bolsonaro, essa ideia de você achar que as pessoas vão ser súditos teus também depois. Você lembra da nova classe média, a classe C, o Lula tirou eles da pobreza, essas pessoas ganharam dinheiro e elas iam amor. E toda essa classe C foi deixando de votar. Quanto mais elas ascendiam socialmente, ela via, opa, quem ganhou essa grana fui eu. Em geral, uma galera evangélica, tava na igreja, tava trabalhando. Aí o Lula fala, você cresceu por causa de mim, elegeu a Dilma, e a Dilma começa a fazer aquele Plano Nacional de Direitos Humanos, tal, toda aquela linha que contrariava os valores dessa galera. Essa galera foi se destruindo e ficando putos. Como é que você pode não ser leal a mim? Ficando revoltado. Exatamente. Eu vejo isso surgindo agora. Outra coisa que eu vejo surgindo, cara, que é preocupante pra caralho. O PT sempre fez essa divisão norte e sul, tipo, Nordeste é meu, tal, contra os brancos do Sudeste, que era o público que não votava nele. O mapa eleitoral era bem claro. Exato. Ainda é claro nessa linha. E o bolsonarismo, por conta desse negócio da quarentena, começou a ver, se você não quer o que o presidente quer, é porque você é um rico que tá na sua varanda gourmet, não sei o quê, vindo com mesmo papo. Mesmo papo. E já começou, o vetor passou a ser rico contra pobre, sendo que eles representam o povo.
Só que você pega qualquer pesquisa de opinião, não é igual ao PT. O público que ainda apoia o bolsonarismo não é as camadas mais populares. A camada mais popular tá puta pra caralho. Exatamente. Velho, é o mesmo discurso, velho. Eles estão cada vez mais isolados no bolsonarismo. Mas não é só isso que é o mesmo discurso, não. Os caras copiam tudo. Quando eu criticava o PT, então é igual 1984 lá, né? Tinha o Goldenstein, né? Que o partido Wing Sok criou o Goldenstein, que todo mundo que não obedecia o grande irmão é porque era aliado do Goldenstein. O Goldenstein era o inimigo que eles inventaram de bode expiatório lá. Então, você, quando criticava o regime, não é porque você tinha críticas sinceras ao regime, não é porque o regime falhou, mas é porque você era agente do Goldenstein. Sim. O PT fez muito isso. O PT, naquela época lá que elegia, quando não existia Bolsonaro, não existia direita, não existia nada, só existia o PSDB, o PT elegeu que o PSDB era o Goldenstein. Então, toda vez que eu criticava a Dilma e o Lula, é porque eu era do PSDB. É. Olha, o Danilo não tá falando mal porque o Lula rouba. Ele não tá falando mal porque a Dilma é idiota, porque a Dilma é burra, porque o país cerceia a liberdade. Não é porque o partido cerceia a liberdade, é porque ele é um agente do PSDB. Hoje é a mesma coisa. Você critica o Bolsonaro, é porque o Dória me paga para criticar o Bolsonaro. Cara, é sempre o PSDB, aliás. Hoje, porque hoje o Dória é o inimigo, né? A semana passada era o Mandetta. Um tempo que eu criticava o Bolsonaro é porque você me pagava. Você só tá criticando porque o MBL, porque eles elegeram o MBL o inimigo o ano passado. Atualmente é o Dória, então eu só critico o Bolsonaro porque o Dória me paga. E por aí vai. É a mesma estratégia bunda. É a mesma estratégia, é o Goldenstein. Os caras vão mudando o Goldenstein, porque o Bolsonaro nunca faz nada para ser criticado. Você só critica porque você... E você é um agente do inimigo dele. O inimigo muda também. O inimigo é igual 1984. Não estamos em guerra com a Lestásia, é guerra com a Eurásia. Aí muda. Não, agora a guerra é com a Eurásia, não é mais a Lestásia. Agora é com o Mandetta, não é mais com o Dória. Agora é com o Dória, agora é o MBL. Agora é não sei quem. É a mesma coisa, cara. É a mesma estratégia. E qual a minha decepção? Porque é uma coisa tão cínica que eu não vi a hora de acabar, que o cara foi eleito falando que ia acabar com isso e continua tudo igual. Ah, vá tomar, não, eu não aguento mais. Esse negócio já deu. Não, isso cansa pra caralho, velho. Cansa, porque porra. O medo que me dá, velho, assim, a nossa geração... Você é mais velho que eu. Quantos anos você tá, Daniel? Eu tô com 27, cara. Eu tô com 23. É isso aí. Então, cara, a nossa geração se fudeu pra caralho nos últimos anos. Porque quando você for olhar lá pra frente, você fala, pô, que legado a gente deixou. Né? Porra, a gente foi uma geração que peitou politicamente correto, que derrubou o governo mais fácil. Fala, caralho, a gente tava construindo legal. Aí o cara vira o livrinho de história e fala assim, então, velho, deixa eu mostrar a página seguinte do livro de história. Aí tá lá esses retardados, velho. E eu fico com medo, assim, do papel... o papel que essa geração nossa tá cumprindo, a galera simplesmente desanimar. A galera fala, mano, tirei o PT, teve várias pessoas, já acreditei nessa porra desse Lula, agora botou o Bolsonaro lá e o cara... Caralho, velho. E isso brocha pra caralho as pessoas. Isso é uma coisa... A brochada é foda. Mas eu acho que isso é bom pra amadurecer. Eu acho que isso pode amadurecer pelo menos as pessoas que prestam mais atenção nas coisas. Elas amadurecem para entender que o Estado é uma coisa, que não existe Messias no Estado, que não existe político messiânico, não existia um político messiânico na esquerda, não existiu na direita, e amadurece aí. Político bom é aquele que não tem fã-clube. Político bom é aquele que vai lá para fazer um trabalho e que você, como cidadão, pode fiscalizar sem ninguém te encher o saco. Sabe? Sim. Então, eu acho... heróica da política, né, cara? Eu acho que isso é bom para amadurecer, porque do mesmo jeito que você falou que as pessoas votaram no Lula porque que compraram o discurso dele, e depois votaram no Bolsonaro porque estavam com ansiedade de ordem social, ordem econômica, combate à corrupção, acabar o politicamente correto, já as pessoas vão querer um político de verdade, não um charlatão messiânico. Então, essa lista de valores, as pessoas, do mesmo jeito que as pessoas querem comer, querem segurança, do mesmo jeito que as pessoas querem liberdade, em breve elas vão colocar nessa lista, elas querem um político que não enche o saco, que trabalha aí, cala a boca e não enche o saco.
Tipo, o Boris Johnson tá dando um exemplo disso. Ele vai lá trabalhar com a bicicleta dele, faz a cotinha de demagogia dele, mas tá fazendo trampo. Quem que é esse aí? O Boris Johnson na Inglaterra. Ah, o Boris Johnson, legal. Ele faz o trampo dele, ele tem a cota de populismo dele lá, mas se o cara andou fora da curva ali, o pessoal já tinha. Que também acho que falta maturidade do próprio eleitor. Isso. Meu irmão, você não é meu herói. É isso aí, velho. Você não é meu herói, meu filho. Eu pago teu salário. Caralho. Herói sou eu que trabalho pra caramba. Que Bolsonaro é herói? Trabalho pra caramba pra sustentar ele, toda a família e todos os filhos. Isso aí, o Lula é herói, Dilma é herói, Bolsonaro é herói. Herói é quem tá trabalhando aí, é quem tá entregando delivery agora pra pagar imposto, pra pagar o salário pro Eduardo ir surfar no Havaí. Esse é herói. Sim. Danilo, tem 30 segundos aqui, faça a despedida aí pra gente encerrar a bagaça. Isso aí, muito obrigado por ter me convidado aí, desculpa o atraso, nóis e vamos que vamos. Valeu, velho. Continua emagrecendo. Valeu, velho. Falou. Obrigado pra todo mundo. Falou, valeu.